Aleluia. Irmãos, quem mandou largar a rede? Sabe aquele culto que você fala assim, por que parou o louvor? Podia continuar porque tá bom demais? Eu não sei você, mas eu tô naquele dia em que a gente fala assim, por que parou o louvor? Podia continuar e depois só orar e a gente ir embora para casa que estava ótimo, glória a Deus. Mas se Deus tem mais para nós, vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, amém? Glória a Deus. Então quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. E se prepara, irmãos, porque nós vamos ler texto longo, mas vai ser bênção, amém? 2 Reis, capítulo 3. Todo mundo achou? Amém, amém. Enquanto você vai achando aí, eu vou aqui já falando para você um pouquinho o que nós vamos fazer. Nós vamos falar sobre um pouco da história dos reis, vamos ter um pouquinho de estudo bíblico e depois do estudo bíblico nós vamos aplicar na nossa vida esse estudo bíblico, tá bom? Então, em todas as comunidades evangélicas nós estamos tendo nesse ano como tema tempo de reconciliação. É o tema do ano. O tema do mês é a adoração rasga o céu, e é o que nós vimos já hoje durante o louvor. E o tema de hoje é: enquanto nós adoramos, acontecem revelações e maravilhas. Então, dito tudo isso, vamos ao texto de 2 Reis, capítulo 3, que diz o seguinte: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Irmãos, vai ter uma confusão aqui, rei daqui, rei de lá. Não se preocupa, porque depois da leitura bíblica eu vou explicando certinho o que é cada rei, por que está acontecendo tudo isso, amém? Obrigado, irmão. Versículo 4. O Jorão, ele fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe. A mãe do Jorão era Jezabel, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, o Jorão, ele aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera Israel pecar. Versículo 4. Então Messa, rei dos Moabitas, um outro rei, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Depois eu vou dizer para vocês por que essa informação aqui no texto é importante. Versículo 5. Tendo, porém, morrido o rei Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Versículo 6. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo o Israel. E mandou dizer ao rei Josafá, rei de Judá, que o rei Moabe se revoltou contra ele. Lembra que eu falei que ia aparecer um monte de rei no texto aqui? Então, já começou, né? Mas não se preocupe, daqui a pouco vai ficar bem fácil. Versículo 7. Mandou dizer a Josafá, o rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra o rei de Moabe? Respondeu Josafá: subirei, eu irei com você. O meu povo será como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Versículo 8. Então perguntou o rei Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Versículo 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e após 7 dias de marcha, não havia água, nem para o exército, nem para o gado e nem para os cavalos. Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou esses 3 reis, que era ele, o rei Josafá e o rei de Edom, para nos entregar nas mãos do rei de Moabe. Versículo 11. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que possamos consultar ele por nós? E respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui nós temos Eliseu,
ele deitava água sobre as mãos do profeta Elias. Versículo 12. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom foram falar com o profeta Eliseu. Mas Eliseu, quando viu o rei de Israel, disse: que tenho eu contigo? Sabe aquela coisa? O que você está fazendo aqui? Você está querendo o quê? Né? E aí o profeta Eliseu dá uma atravessada no rei de Israel e diz o seguinte: vai conversar com os profetas do teu pai e com os profetas da sua mãe, que era a Jezabel. Aí o rei de Israel, o Jorão, diz o seguinte: não, nós estamos aqui porque o Deus de Israel nos chamou para nos entregar para o rei de Moabe. Que não era verdade, né? Isso aqui era a compreensão dele. Versículo 14. Disse então Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse Josafá, o rei de Judá, eu não olharia para a sua cara. Olha que palavra dura que o profeta Eliseu disse para o rei de Israel. Então, versículo 15, o profeta diz o seguinte: tragam-me um tangedor, em algumas versões traz, né, traga-me um músico, traga-me um arpista. E enquanto o músico tocava a sua harpa, veio o poder de Deus sobre o profeta Eliseu. E o profeta disse: assim diz o Senhor, façam nesse vale covas, muitas covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis o vento e nem vereis a chuva, porém neste vale se encherá de água, com tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos cavalos. Versículo 18. E como se isso não fosse muito, o Senhor também entregará o rei de Moabe nas vossas mãos. Versículo 19. Vocês vão ferir todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de águas, e danificarei com pedras todos os bons campos. Versículo 20. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, a hora do sacrifício, né? Eis que vinham água pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Versículo 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que podiam lutar, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos na fronteira do país. Versículo 22. Levantando-se madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: isso é sangue. Certamente os reis de Israel e de Judá se mataram. Vamos agora pegar os despojos da guerra. Versículo 24. Porém, chegando os moabitas ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e entregaram a terra a eles. Até aqui, meus irmãos. Então, nós temos um texto longo, como eu havia comentado, e nós estamos aqui no capítulo 3 de 2 Reis. E eu quero incentivar você a ler o capítulo anterior, que é o capítulo 2 de 2 Reis, porque tem aquele episódio impressionante em que o profeta Elias está conversando com o profeta Eliseu, e aí de repente um carro de fogo, né, em algumas versões fala uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo, separa o Elias do Eliseu, e num redemoinho o
profeta Elias é levado ao céu. A gente costuma falar, né, que Elias foi levado numa carruagem de fogo para o céu, mas na verdade a carruagem, o carro só separou os dois. Ele foi levado num redemoinho. Então isso é no capítulo anterior, capítulo 2 de 2 Reis. Nós estamos no capítulo 3. No capítulo 4 tem aquele episódio que a gente ama ler e contar e compartilhar com os irmãos, que é aquele momento em que a viúva vai falar com o profeta Eliseu e fala que o marido dela morreu, e ele diz, vai pedir vasilhas emprestadas, e acontece um milagre, que o azeite, né, não para de jorrar, é uma bênção. Então, nós estamos no capítulo 3. Então, o que é que acontece no capítulo 3? Nós temos a história de vários reis numa mesma história. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que depois que o rei Salomão, já tem um monte de rei na história, vamos colocar mais aí para ficar melhor ainda a história, né? Depois que o rei Salomão morreu, o filho dele, por falta de sabedoria, perdeu o controle de todo o reino. Então, o reino era composto por 12 tribos. O filho de Salomão fica apenas com 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E eles perdem, inclusive, o nome do país, porque antes chamava Israel. E a outra parte, que ficou com as 10 tribos, ficou com o nome de Israel. E também conhecido como o Reino do Norte. Só que eles não repartiram apenas o país e as tribos. Eles também repartiram todos os demais países que Davi tinha conquistado. E esses países que Davi tinha conquistado, eles pagavam imposto para Israel. Então, na divisão, acontece também de alguns países ficar pagando imposto para o reino do norte e outros países pagando imposto e sendo leal ao reino de Judá. Na prática, como é que funcionava? Aqui no texto está dizendo que o povo de Moabe tinha que pagar imposto para o rei de Israel. E o povo de Edom tinha que pagar imposto para o reino de Judá. E aí ele fala o seguinte, que esse imposto que eles pagavam era um imposto de 100 mil cordeiros. O cordeiro, né, é aquilo que nasce, é o filhote, vamos dizer assim. De cada filhote eles tinham que pagar uma determinada tarifa. No texto não fala qual que é a tarifa. Mas eles também eram obrigados, uma vez por ano, pagar um imposto que era a lã de 100 mil ovelhas. Hoje, no agro, se faz muito negócio falando em saca de soja, né? Ah, você quer vender sua fazenda? É tanta saca de soja por alqueire, não é assim? Então, nessa época, a conversa era lã de carneiro. Então, eu fui fazer uma pesquisa de quanta lã uma ovelha produz. E produz, em média, de 4 a 5 quilos de lã cada ovelha por ano. Uma média, né? E fui ver também quanto que está custando o quilo da lã cru, da lã bruta. Né? Você, né, fez a tosquia ali, for vender, quanto que vale? É pelo menos R$10. Então o texto está dizendo o seguinte, que eles pagavam, o povo de Moabe pagava o imposto de 100 mil ovelhas. Cada ovelha gerando 5 quilos de lã, são 500 mil quilos de lã. 500 mil quilos de lã, vezes pelo menos R$10 o quilo de cada lã, dá 5 milhões de reais. Você está entendendo por que estava valendo a pena ir para a guerra? 5 milhões resolvia a sua vida, irmão? Não? Oh, Jesus, né? 10% disso já dava para, né, resolver um monte de coisa, né? Então, era por isso que eles estavam indo para a guerra. Porque eles pagavam pelo menos 5 milhões de reais todo ano. E aí, quando morreu o rei Acabe falou assim, não vou pagar mais isso não. Isso é uma fortuna. Que era a mesma queixa do povo de Israel quando eles estavam dominados pelo Império Romano. Todo ano, o povo de Israel tinha que pagar imposto para o Império Romano. E a gente não gosta de pagar imposto, né? Isso é da natureza humana, né? A gente vai comprar gasolina, a gente reclama do imposto que está lá. Mas, enfim, o problema era esse. E aí, o que aconteceu? O rei Acabe tinha morrido, o filho dele era o Jorão.
E o Jorão, então, queria obrigar o povo de Moabe a continuar pagando esse imposto. Só que ele já sabia que o povo de Moabe já tinha se fortalecido, tal, e que não seria tão fácil ir à guerra. Então, o que ele fez? Ele falou assim, eu vou chamar o rei Josafá, que é o rei de Judá, daquelas 2 tribos pequenininhas, para ele ir comigo. E aí o Josafá topou. E no que o Josafá topou, ele também obrigou o reino de Edom a ir com ele, porque quem dominava o reino de Edom, da nação de Edom, era o reino de Judá. Então, essa que é a confusão. Aí a gente começa a ir para a parte prática. O rei Josafá já tinha feito uma aliança dessa com o rei Acabe, quando o rei Acabe estava vivo. E quando eles foram fazer essa combinação de ir para a guerra, etc. e tal, o Josafá falou que seria bom consultar alguém, um profeta, para saber se eles iam ter o favor do Senhor, se Deus ia abençoar, se eles deveriam fazer aquilo, etc. e tal. E aí o rei Acabe, que era casado com a Jezabel, chamou os profetas da Jezabel, um monte de profeta, para profetizar se eles deveriam ir para a guerra ou não. E lógico que os profetas disseram, não, rei Acabe, você pode ir para a guerra, você vai sair vitorioso, vai dar tudo certo, vai ser um espetáculo a sua vitória. E o rei Acabe falou, legal. O Josafá, que servia a Deus e não era um rei idólatra, viu aquela turma profetizando e falou assim, isso aí não é de Deus, isso aí não vai dar certo não. E aí, nessa ocasião, o rei Josafá falou para o rei Acabe, escuta, não tem nenhum profeta do Senhor para a gente consultar alguém que sirva a Deus? E aí o rei Acabe falou assim, tem o profeta Micaías, mas pensa num cidadão encardido, que ele nunca fala, nunca profetiza nada de bom a meu respeito. E aí o Josafá falou assim, bom, esse aí que deve ser o correto então, porque conhecendo você não tem nada de bom para ouvir, a não ser se arrepende, corrige a vida, né, etc e tal. E aí o profeta, o rei Josafá falou, não, vamos chamar esse profeta aí. E veio o profeta Micaías. E o profeta Micaías virou e falou, o Senhor me deu uma visão, vocês foram para a guerra, vocês perderam a guerra, o povo está voltando tudo triste, como ovelha que não tem pastor. Aí um dos profetas de Baal deu um tapão na cara do profeta Micaías e falou, quando foi que o espírito da profecia saiu de mim e foi em você, Micaías? Aí o Micaías falou assim, a hora que acontecer a derrota e você estiver fugindo aqui para encontrar um lugar para você não ser morto pelos inimigos, você vai saber a resposta do que você está falando. E aí ele falou para o rei de Israel, que era o rei Acabe, se você não perder a guerra, eu não sou profeta de Deus. Bom, o profeta Elias, nesse momento é o profeta Micaías. O profeta Elias já havia dito, Acabe, você vai morrer de um jeito trágico, e os cachorros vão lamber o seu sangue quando você morrer, porque ele tinha feito uma coisa muito feia, não vou falar agora para não dar tanta informação. Então, o Josafá foi para essa primeira guerra com o rei Acabe. Eles chegaram lá na guerra, o rei Acabe, muito astuto, virou e falou o seguinte, nós estamos em 2 reis aqui, vamos fazer uma coisa, fica você com a roupa de rei, eu vou colocar uma roupa de soldadinho raso aqui, tá, porque, né, pensou o Acabe, se eles vierem contra o rei, vai contra o Josafá e eu estou de boa. E não deu outra, eles foram para a guerra, o inimigo pegou e falou assim, o rei lá, e foram atrás do Josafá. E o Josafá, eu não sou Acabe, eu não sou Acabe, eu não sou Acabe. E aí viram que ele não era Acabe, largaram ele. Mas um soldado do inimigo lançou uma flecha do nada, pegou no meio de um vãozinho lá da armadura do Acabe, e o Acabe morreu. Bom, o Josafá já tinha passado, então, por essa experiência de quase ter sido morto numa batalha, por ter feito uma aliança, um acordo, assumido um compromisso com quem não serve a Deus. O rei Acabe morreu, então, como eu contei para vocês, passou um tempo, e aí, então, o Jorão, o filho do Acabe,
quer fazer guerra contra os moabitas por causa do imposto que eu contei, e ele vai lá e chama o rei Josafá. E o rei Josafá achou que não tinha aprendido ainda, que não tinha passado apuro suficiente, falou assim, não, eu vou na guerra com você, e vou levar também o povo de Edom, porque eu domino eles, eles vão na guerra. Então, por isso que saem 3 reis contra os moabitas, o rei Jorão, o rei Josafá e o rei de Edom. Até aí, tudo bem, tranquilo. Eles consultaram a Deus antes de ir para a guerra? Não consultaram. Foram em direção do inimigo. E nessa situação, tem que levar comida. Então, eles levavam também gado, ovelha, para ir alimentando o exército. Só que sem água, você não aguenta. E aí eles acharam que ia encontrar água em determinados pontos da estrada, e chegaram lá, as fontes das águas tinham acabado. No primeiro ponto de água não tinha água, no segundo ponto não tinha água, no terceiro... Resumo da história. Depois de 7 dias, não tinha água mais para ninguém. E aí o rei de Israel, o Jorão, falou assim, nós vamos morrer. Não vamos nem chegar a lutar contra os moabitas, vamos morrer nesse deserto. E aí o Josafá, porque o rei Jorão não servia a Deus, o rei Josafá virou assim, mas será que não tem nenhum profeta aqui por perto para a gente consultar ele? Olha só, até parece a gente, né? Quantas vezes a gente faz o negócio errado, depois que faz o negócio errado, ou vamos falar com Deus, vamos consultar o Senhor, vamos falar com a pastora Yolanda, para ver se ela dá uma direção para a gente, né? Pega essa dica aí, irmão. E aí então eles vão conversar com o profeta Eliseu. E aí, por isso que o texto fala que o rei Jorão era um rei mau que não servia a Deus. Porque quando ele vai falar com o profeta Eliseu, por que você veio aqui conversar comigo? Você veio consultar a mim? Vai consultar lá os teus profetas, os profetas do teu pai e da tua mãe. E aí o Jorão fala assim, não, é Deus que armou uma armadilha, né? O que ele está querendo dizer é isso. É Deus que armou uma armadilha para nos matar. E aí o profeta Eliseu diz, se eu não respeitasse o rei Josafá, que serve ao Deus que eu sirvo, eu não ia nem olhar na sua cara. É isso que o texto está dizendo. E aí então, o profeta Elias disse, me tragam um músico. E aí, irmãos, se o profeta Eliseu que disse isso, se o profeta Eliseu, que era o profeta Eliseu, que tinha o dobro da unção do profeta Elias, pediu um músico para entrar na presença de Deus, para ouvir o Senhor, que dirá eu e você? Então, se no seu dia a dia você tem achado que você não tem ouvido muito a voz do Senhor, põe um louvor lá. Irmão, quem mandou largar a rede, irmão? Não larga a rede. Vai na fonte das águas vivas. E aí a palavra fala que enquanto o músico estava tocando a harpinha, provavelmente cantando, veio o poder do Senhor sobre o profeta Eliseu, e ele disse, vocês vão cavar cisterna, vão cavar covas nesse deserto. Vocês não vão ver vento, vocês não vão ver sinal de chuva, não vai ter chuva, mas vai ter água. Você está entendendo, meu irmão? Você não vai ver os sinais de que vai ter mudança na sua vida, mas Deus vai mandar um milagre, a chuva que você está precisando, a água que você está precisando, aquela providência que você está pedindo, o Senhor vai enviar, mas você não vai ver sinal. Então não caminhe por sinais, caminhe pela sua convicção, na sua fé, na providência do Senhor na sua vida, amém? Amém. Aleluia. E agora, irmão, agora vem o mistério. 7 dias que eles não tinham mais água. O profeta fala, vocês vão cavar cova. Sabe o que é revelador aqui, irmãos? Que o Senhor sempre vai pedir para eu e você fazer a nossa parte. Lembra que eu falei da viúva? Que o profeta falou para ela assim, vai pedir vasilha emprestada. Irmão, esse negócio de ficar esperando o milagre cair do céu, o milagre vai cair do céu depois que eu e você fizermos a nossa parte. Quando Jesus foi ressuscitar o Lázaro, o que ele falou? Tire a pedra do túmulo. Irmãos, era a única coisa que dava para fazer, era tirar a pedra do túmulo.
Você acha que Jesus, que tinha poder para ressuscitar o Lázaro, não tinha poder para dizer, pedra, sai da frente? A pedra ia derreter. Mas era o que eles podiam fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. Agora, ó a revelação. O profeta fala, vocês vão cavar covas, cisternas nesse vale. Eles estavam 7 dias sem tomar água. Estavam fracos. Mas resolveram acreditar na palavra de Deus. Quando Deus te dá uma palavra, você acredita? Porque promessa, meu irmão, é que não falta aqui para mim e para você. Mas você está acreditando nas promessas do Senhor ou você está largando a rede? Quem mandou largar a rede? Não largue das promessas do Senhor para a sua vida. E aí eles vão cavar as covas. E aí, provavelmente, deve ter chovido num outro lugar longe, deve ter uma inundação, e essa água veio e preencheu todas as covas que eles tinham cavado. E encheu de água. E eles beberam, deram água para os animais, se fortaleceram. E aí, os moabitas de longe tiveram uma ilusão de ótica. Sabe quando você olha para uma poça, assim, às vezes você até vê um espelho, né? Parece um espelho, né? Como a terra ali era vermelha, eles acharam que aquilo que estava refletindo, porque ali não era lugar de água, eles acharam que era sangue que tinha ficado sobre a terra, porque era comum de quando em quando as alianças entre exércitos dar errado, se matarem, e eles acharam que era isso que tinha acontecido. Não, eles se mataram, vamos lá só para pegar aquilo que eles trouxeram de bom, as armas, os animais, e foram lá desprevenidos. E aí então o exército de Israel prevaleceu sobre os moabitas e venceram a guerra. Mas para isso eles precisaram consultar o Senhor. Agora, até aqui foi estudo bíblico. Vamos agora para a prática? Irmãos, adianta o Senhor te dar uma revelação se você não está disposto a colocar a mão na obra? Se você não está disposto a fazer o que o Senhor pede para você fazer? Outra coisa, vamos imaginar que você é o rei Josafá. Se o Senhor pedisse para você abrir as covas lá no deserto, você ia abrir as covas. Chegou a água. Irmão, você acha que aquela água estava gelada? Na temperatura que você gosta? Você acha que aquela água estava com gás? Não, porque eu só gosto de água com gás. Eu gosto com umas gotinhas de limão. Você acha que aquela água estava limpinha, cristalina? Você acha que estava? Mas salvou a vida deles ou não salvou? Então, sabe, irmãos, por vezes, aquilo que Deus pede para a gente fazer, a gente não gosta. A gente não gosta, porque não é do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Eu não sei vocês. Eu já tenho 53 anos. Eu sei que você vai falar, não parece. Parece um pouco mais. Mas glória a Deus, né? Eu tenho misericórdia de você, você tem misericórdia de mim e fica tudo bem. Mas, irmãos, quantas vezes eu já tentei fazer as coisas do meu jeito e não deu certo? E do jeito de Deus, por mais difícil, esquisito, complicado, vergonhoso que é, no final dá certo. Então, não adianta fazer do nosso jeito, tem que fazer do jeito de Deus. Então, se Deus te dá uma revelação e você não está disposta a fazer aquilo que Deus pede para você fazer, então não adianta o Senhor te dar nenhuma revelação, porque você não vai fazer. Então a gente tem que pedir para o Senhor, Senhor, me dá a revelação, mas também me dá coragem para fazer aquilo que o Senhor vai me orientar a fazer. Então, na prática, como é que é isso? Se você, como eu, como muitos irmãos, se nós estamos recebendo uma revelação do Senhor, nós vamos ter coragem de fazer aquilo que Deus pede para a gente fazer. Se a gente estivesse no lugar de Josafá, será que a gente iria cavar os poços? Bom, se você respondeu, não, eu iria cavar os poços, porque afinal de contas é palavra de Deus. Tudo o que está aqui para você é palavra de Deus. Então, eu e você temos que acreditar na palavra de Deus e fazer aquilo que Deus pede para a gente fazer. E aí vem a pergunta, se você
está disposto a cavar os poços, se você está disposta a fazer o que tem que fazer, por que você não resolve aquela sua mágoa com o seu pai? Perdoa o seu pai, perdoa a sua mãe, aquele problema com o seu filho, com a sua filha, com aquele genro que só Jesus na causa, com aquela nora, com o cunhado, perdoa, resolve, baixa a guarda. Deixa o Senhor te usar. Como é que a gente faz quando o Senhor está na causa? Olha, eu sei que eu tenho sido muito duro, muito áspero, né? Mas o Senhor tem falado comigo, eu estou disposto, né, a mudar, me perdoe, vamos começar de novo, vamos dar mais uma milha. Não é água com gás, não é água geladinha, mas é uma água que vai salvar o relacionamento, né? Então, meus irmãos, nós precisamos fazer aquilo que Deus pede para a gente fazer. A gente não pode ser agressivo, a gente não pode pedir que o nosso cônjuge seja do jeito que a gente gostaria que ele fosse. A gente tem que entender que nós estamos em obra, o nosso cônjuge está em obra, os nossos filhos estão em obra, os nossos irmãos na igreja também estão em obras, né? Porque quanto problema a gente tem também na igreja com os irmãos. A gente está crescendo na fé, está um pouquinho melhor, já resolveu os pepinos lá em casa. Não, agora eu vou ajudar na família da fé. Aí chega na igreja e dá problema nos ministérios. Mas por quê, irmãos? Porque a gente é humano, né? Às vezes a gente querendo acertar, a gente exige demais do outro, não tolera o outro e dá problema até nos ministérios. Então a gente precisa também ter paciência com os irmãos na igreja, no ministério e fazer aquilo que o Senhor pede para a gente fazer. E na questão da área financeira, como é que está a sua área financeira? Porque existe uma promessa do Senhor, não é minha, não é da pastora Yolanda, que você vai ter dinheiro para emprestar e você não vai precisar pedir emprestado. Olha só que bênção, Jesus, glória a Deus. Se você quiser o endereço disso, ó, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 a 14. Do 15, você abre os olhos, como diz o outro, não é nem abrir o olho, abre os olhos que é só advertência para quem não obedece ao Senhor. E por que muitos dos nossos irmãos não estão desfrutando da bênção de ter para emprestar e não precisar pedir emprestado? Porque não está sendo fiel no dízimo nas ofertas. Ó, irmãos, eu posso falar isso para vocês? Porque eu sempre fui muito pobrezinho, né? E tudo o que eu sei sobre dinheiro, sobre prosperidade, foi por causa do dízimo. E o dízimo não é um passe de mágica que você entrega o dízimo e aí Deus então, né, manda os anjos ir na frente e abrir as portas. Não. É só controle financeiro. Só controle emocional. Você vai ver aquela bolsa lá que está na promoção, aquele sapato que está na promoção, você vai falar assim, não vou poder comprar porque eu quero dar meu dízimo. E aí, você está achando que é um sacrifício? E talvez até seja. Mas é controle emocional, saber dizer não. E aí você vai aprender a dizer não para um monte de coisa, não só para a compra. E aí você vai começar a aprender a ter controle financeiro. Olha o mistério. A gente não aprende isso na escola. Poucos aprendem isso na faculdade. Mas a Bíblia ensina isso de maneira inconsciente através do dízimo. E aí como é que Deus abre as janelas do céu? Quando você se propõe a ser um ótimo profissional, seja empregado, seja dono do seu próprio negócio. As pessoas que estão falando bem do seu trabalho, se você está trabalhando bem, elas vão falar bem. Se você está trabalhando mal, elas não vão indicar você para ninguém. Quantas vezes você já recebeu lá um pedreiro, um pintor, um eletricista, você falou assim, isso aí não indico para ninguém. Em compensação, quando você encontra uma pessoa boa, você fala assim, nossa, esse aqui, ó, você pode chamar, pensa numa pessoa boa e com preço justo. Entende, irmãos? É simples, é a gente fazer a nossa parte. Mas a gente não quer cavar os poços, a gente só quer o milagre. Você entende, irmãos? Então, existem muitas promessas do Senhor para mim e para você. Só que a gente tem que fazer o quê? Mudar a maneira de pensar. E até isso está escrito na Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conforme com esse mundo. O que é se conformar com esse mundo? É comprar o que dá vontade,
gastar além do que pode, depois a gente vê como é que a gente resolve, aí o nome vai para o SPC, fica com o CPF negativado. Isso é o jeitão do mundo. Nós não podemos fazer isso. A palavra do Senhor ensina que nós só podemos dever para as pessoas o amor. Só amor. Mais dinheiro, a gente não pode dever para ninguém. E aí você fala assim, mas eu estou com uma dívida que eu não dou conta de pagar. Agora você tem que clamar por misericórdia. Agora você está que nem o Josafá. Entrou num compromisso que não devia e agora só a intervenção do Senhor. Mas o Senhor diz que todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém? Glória a Deus. Quero convidar então os irmãos para retornar, os irmãos do louvor. Vão ter mais um louvor. E depois nós vamos orar. Para que essa palavra, meus irmãos, não seja só um estudo bíblico no seu coração, mas que isso seja algo que comece a te incomodar. E aquele incômodo bom de você virar e falar assim, nossa, mas será que se eu começar a trabalhar com um pouquinho mais de boa vontade, o pessoal vai começar a notar o que eu faço? E vou falar para você, no começo ninguém vai notar, viu? Porque o pessoal não está acostumado, vai falar, não, daqui a pouquinho, né, volta ao normal. E aí você tem que mostrar que o seu novo normal é ser o melhor profissional naquilo que você faz. Você faz pão para vender, faz o melhor pão que você puder para vender. Entendeu? E por aí vai, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor, depois a gente ora. Ficar de pé? Glória a Deus. Somos corpo, somos família de Deus. Você vê como é importante nós estarmos reunidos. Você talvez chegou aqui com um problema e você está saindo
com um monte de solução e com o único problema de falar para o Senhor: Senhor, me capacita para que eu consiga fazer o que eu tenho que fazer para que o milagre aconteça. É por isso, meu irmão e minha irmã, que nós não podemos deixar de vir para os cultos, porque às vezes a gente está tão acomodado em casa ou tão desanimado em casa que a gente fala: eu nem vou sair de casa. Mas Deus vai te pegar ou na entrada, ou no meio do culto, ou no final do culto. Nós somos família, precisamos manter a nossa família unida, família de sangue, família da fé. Juntos nós somos mais fortes. Você não vai largar a rede, amém? Aliás, irmão, a gente podia cantar de novo esse negócio? Tá, não sei, alguém aqui ficou abençoado com esse louvor hoje, não? Oh, Jesus, glória a Deus. Então vamos cantar, não vamos largar a rede e depois a gente ora no final, amém? Coloca no seu coração essa palavra. Amanhecer, nada pensei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, se fosses desanimar, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colocou as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colocou as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Feche seus olhos, vamos. E você que estava pensando em parar, e você que chegou aqui desanimado, a palavra para o Senhor é muito clara. Não é para você largar a rede. Volte para o mar, volte para a sua posição. Não entregue aquilo que o Senhor já te deu. Por mais que as lutas, as dificuldades, as circunstâncias tenham te deixado cansado, se você precisa parar, pare apenas para descansar, porque no lugar da tua vergonha o Senhor
te honrar, mas persista, persista. O Senhor é com você, o Senhor é contigo, minha irmã. Oh, não desanime, se fortaleça no Senhor. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança, porque o Senhor envia chuva do céu, e da mesma forma que a chuva faz a terra brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim é com a palavra do Senhor. Não volta para ele vazia, mas prospera para aquilo que ele a enviou. E ele enviou a palavra do Senhor para te dar vida, para te dar ânimo, para te dar esperança, para te dar futuro, para que ninguém coloque ponto final na história que o Senhor colocou uma vírgula. Da mesma forma que Josafá achou que ia morrer fatigado de sede, o Senhor enviou uma palavra de vitória. Então somente creia e faça aquilo que o Senhor pede para que você faça. Se coloque na brecha, seja humilde, dependa do Senhor. Busque dos homens, das pessoas, aquilo que só o Senhor pode te dar. Ele é o teu Deus. Ele abre um caminho no deserto, coloca rios no ermo. Aquilo que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram, que não chegou ao seu coração, é aquilo que o Senhor preparou para você. Creia, permaneça firme, inabalável, com essa palavra no seu coração, que você não está sozinho, você não está sozinha, e no final você vai ver a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Pai, nós agradecemos por esse culto, te agradecemos pelo louvor, pela tua palavra, pela maneira tão carinhosa como o Senhor falou conosco. Oh, em nome de Jesus, Pai, que o inimigo não roube essa palavra do nosso coração, mas que nós possamos ter uma semana de bênção, de vitórias, de livramentos, porque o Senhor é conosco. Nós cremos que o teu povo será abençoado ao entrar, ao sair, e se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. Pai, que o teu povo tenha saúde, saúde física, saúde emocional, que eles tenham prosperidade, que eles tenham dinheiro para emprestar e jamais pedir emprestado, que aqueles que estão precisando de novas ideias, de um novo trabalho, de uma nova oportunidade, que o Senhor abra essas portas e que seja tão espetacular que eles digam: isso foi o Senhor que abriu, que esteve na frente, me protegendo, me guardando e me abençoando. Pai, eu abençoo o teu povo em nome de Jesus. Que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com você hoje, sempre e eternamente. Vá em paz em nome de Jesus. Diga